Faz Sentido, com Fabiana Sparrenberger e convidados. E se de dia a gente briga, de noite a gente se ama, é que nossas diferenças se acabam no quarto, em cima da cama. Não, você não errou de programa, esse é o Faz Sentido. Esta música é chamada Paz na Cama, de Leandro e Leonardo, e conosco hoje para responder para você, ouvinte da CDN, telespectador da TV Diário, do YouTube do Diário, que nos acompanha aí, para nos responder se nós andamos tendo aí paz na cama ou não, o psicólogo César Bride, que é especialista em sexualidade e nos ajuda aqui com um tema que é de amplo interesse do nosso público. Paz na cama, temos ou não temos? Nunca. Pronto, tá respondido. Nunca. Exatamente. A ideia de paz é uma situação meio apaziguadora, assim, né? Ou seja, e a cama, na verdade, ela precisa de um certo embate, né? Ela precisa que desejos de ambos os lados entrem num certo confronto, né? Não num litígio no mau sentido, mas que a gente possa expressar a vontade, que nem sempre é em comum acordo com o outro, assim, né? E tentar nessa vida sexual uma certa negociação que seja prazerosa para ambos, né? Então o tema hoje, gente, vamos começar explicitando aí o tema do programa de hoje, que tem a produção de Luísa Neves, a técnica de Fernando Barcelos, e o nosso tema é hoje sexo, amor e insatisfações ou satisfações na cama. E vamos começar pela primeira pergunta. O Bride já nos disse, então, que não temos nunca paz na cama. Que tipo de queixa que chega no consultório dos casais? Lembrando, eu vou me lembrar, Bride, de uma vez que tu falaste, nos trouxesse essa informação, que é a mulher que leva, geralmente, o homem para o consultório, né? Na grande maioria. Que estimula, que consegue convencer a levar para o consultório. Nesse caso, também é assim? Como é que estamos? Como é que andam os casais na cama? Na verdade, assim, a grande maioria das vezes que os homens vão, eles vão por indicação, né? Ou por um pedido insistente, né? Gostaria de ressaltar. Pedido insistente. Adorei! Né? Adorei. Esse politicamente correto é maravilhoso. Assim, pedido insistente das mulheres. Mas é interessante poder pensar, né, que um homem, quando atende esse pedido, ele também começa a se flexibilizar e pensar sobre isso, né? Porque a gente tem uma gama enorme de pessoas, aí vale tanto para homens quanto para mulheres, que optam por não olhar para essa questão, né? Para não olhar para essa questão sexual, né? Se a gente for pensar a sexualidade de uma maneira mais ampla, a grande queixa atual dos consultórios é justamente a questão do vínculo afetivo, né? A gente pode pensar, a sexualidade estaria só na condição genital ou da relação sexual, né? Mas ela começa bem antes, né? Ou seja, uma faixa etária que já, a partir dos 25 anos, ela já vai incluir esse aspecto de continuidade, né? De continuidade, não necessariamente de namoro ou casamento, mas de que haja pelo menos algum mínimo de envolvimento afetivo, estabelecido por uma condição de confiança. E a partir dessas seguranças, né, afetivas, vai se melhorar a condição sexual. É claro que é possível ter o que a gente chama de sexo casual, né? Olhou, teve uma atração física, ter uma relação sexual boa ou não, vai dependendo da combinação do casal ali, né? Mas, inegavelmente, quando tem a condição afetiva, para muitos casais, ou para muitas pessoas, né, que ainda não são um casal, no sentido afetivo da palavra, isso facilita muito, né? Porque isso gera elementos de confiança, segurança, né? A pessoa fica, né, uma amplitude maior, entende? Uhum. Inclusive em termos, né, de pedidos e até da própria prática sexual, né? A tendência inicial, quando alguém se conhece, é tentar mostrar um certo desempenho a partir do que é a sua referência, né? Imaginando que o outro, naquela conexão imediata ali, né, de uma relação mais casual, vai se beneficiar com isso e vice-versa, né? Às vezes funciona, às vezes funciona bem, né? Mas alguns pedidos, né, algumas condições, algumas situações... Gosta assado, aqui não, aqui sim, vem, isso, não vem. Mais rápido, né? Mais devagar, né? Isso vai essas sendo coisas vai sendo construído a partir dessa díade, né? E é sabido, né, que existem vários casais, né, os ficantes fixos, né,
que de alguma maneira tem a meta da relação sexual, né? Mas ainda assim também se estabelece, não é um vínculo afetivo de amor romântico, mas é um vínculo afetivo de confiança e de melhoria da qualidade sexual, né? Esse também é um caminho possível, assim, né, para essas situações. Então, quando a gente pensa hoje em termos de queixas sexuais, é claro que elas estão vinculadas a disfunções, né? Porque quando se estabelece no meio da relação sexual, ela é praticamente um impeditivo, né, de uma qualidade sexual satisfatória, mas a gente também pode ampliar isso da questão da sexualidade para a questão vínculos, né, para questões vinculares dessas pessoas, né, em que elas querem estabelecer relações continuadas, né. A camada mais jovem, mais adolescente, mais jovem adulto tem talvez uma coisa um pouco vinculada ainda à quantidade, né? A questão de experimentar muitas coisas diferentes com pessoas diferentes. Até né? para se descobrir, né? Até para se descobrir, né? A masturbação é o primeiro passo para a descoberta, né? Uma autodescoberta, né? A gente constrói o nosso mapa corporal via masturbação, né? Ou seja, no ritmo, na frequência, né? Nos lugares que são mais erotizados para cada um, né? Depois a gente transporta para as experiências sexuais e depois então a gente vai ter um terceiro momento lá, em que estabelecido vínculos com algumas pessoas, a gente vai ganhar uma certa profundidade nessa relação sexual. A aproximação afetiva, inclusive, foi um dos temas aí de uma das nossas perguntas da enquete. Nós perguntamos, Bride, colocamos essa afirmação e perguntamos o que o nosso público que participa conosco aí, voltando nas redes sociais do Diário, o que nós afirmamos? A aproximação afetiva só para sexo é péssimo, 77%. Tá valendo, 23%. E aí? E aí eu concordo, né? Porque em geral a questão sexual ela é uma questão humana, né? Ela tem uma questão de cuidado, né, com o corpo, né, com o seu corpo e com o corpo do outro, né? Quando eu estou imaginando que na pergunta as pessoas possam ter interpretado que essa aproximação afetiva só para sexo é quando de alguma maneira a pessoa usa de subterfúgios para usar o corpo do outro. Né? Não é algo do tipo, fica claro para os dois que vai ser isso, né? Os dois concordaram que vai ser só uma experiência sexual, né? Mas que se cria uma ilusão de que poderia haver mais ou alguma outra coisa. Sim, isso obviamente qualquer um se sente péssimo e a gente pode pensar que seriam só as mulheres, não, mas os homens também se sentem, né? Nem todos os homens têm o mesmo formato de vai lá, transa, vai embora. Né? Então, para alguns o vínculo afetivo é importante, para estabelecer segurança para a ereção, para a continuidade, né? Para a própria ejaculação, né? Ela precisa ter estabelecido um vínculo de confiança que não aumente a ansiedade. Né? Então, pensando em questões mais práticas, da vida prática, assim, a condição afetiva ela é a base de qualquer relação sexual. Né? Sem a confiança, eu não estabeleço o relacionamento básico. Por mais excitado que eu esteja, eu não consigo a resposta sexual que eu gostaria. Né? Que interessante, a confiança sendo a base para todo e qualquer tipo de relação, inclusive a sexual. A gente fala tanto, né, em termos de trabalho, não, na relação de trabalho, se não há confiança, nada rola como nada flui, as coisas não acontecem como deveriam. A mesma coisa no sexo. Que interessante essa reflexão. Né? Realmente, quanto mais a gente confia, mais a gente se solta, mais a gente se abre ao diálogo, né? Que é tão importante. Perguntamos também, Bridi, eles se queixam mais da quantidade das relações sexuais, elas da qualidade. Isso é mito ou verdade? 10% acreditam que é mito, 90%, a esmagadora maioria aí, acreditam que é verdades. Homens reclamando da quantidade de relações sexuais, poucas para eles, e elas da qualidade. Culturalmente, né, historicamente, homens estariam, né, voltados a essa condição de quantidade, ou seja, isso inclusive ser um componente de masculinidade durante muito tempo foi isso, ou seja, quanto maior o número de parceiros, porque isso era um impedimento, né? Era um elemento de conquista. Então, quanto mais viril, ou seja, quanto mais forte, né, inclusive para conquistar esses territórios, maior significado teria, né? E as mulheres não deveriam desejar nunca, né? Elas eram desde sempre colocadas em posições onde não poderia ter o desejo, né? Ou seja, houve épocas, por exemplo, que se uma mulher sentisse prazer, isso seria pecaminoso e ela, então, seria punida por isso de alguma maneira. Tá?
isso tem se modificado. Acho que a gente percebe a partir dos anos 2000, né? Primeiro com o aumento da virtualidade, né, e da quantidade de estresse que a gente tem. Eu tenho pensado muito sobre a questão da virtualidade porque ela nos invade. Né? Antigamente tu tinha, sei lá, 8 às 6 teu trabalho, chegar em casa, fazer as coisas de casa, mas tu ainda tinha uma vida controlada, né? Hoje tu trabalha dormindo, né? Ou seja, tu tá sonhando com aquilo e tu tá, né, o tempo todo, então isso aumenta o número de estresse. Então a reclamação da quantidade de relações sexuais é para ambos, né? Na mesma proporção? Na mesma proporção, né? Ou seja, porque as pessoas não têm mais tempo para nada, nem para o sexo. Né? Numa conversa informal esses tempos. Ou para o sexo cronometrado, né? Imagina! E ele é isso, né? Ou seja, ele virou uma das tarefas a serem cumpridas no dia, né? Então tem dias que... Ai, tem mais? Ai, por favor, tô aqui. Mais isso. Já cumpri 9 itens, daí falta o 10º, que é o sexo. Aí. Puxa vida. Mas como tem algumas mensagens no WhatsApp que a gente não responde, tem, né? Tem a questão do sexo que a gente posterga pro dia seguinte. A gente já sabe, né? Há 40 anos mais ou menos, que existem dias, por exemplo, né? Que eram... Sábado era o dia que havia maior quantidade de relações sexuais, né? Por quê? Né? No verão tem mais... Por uma questão climática, por uma questão do relaxamento, por uma questão da possibilidade do encontro das pessoas, que isso não acontece, né? Então, hoje em dia, a gente escuta muito essa coisa de eu gostaria de, né? Mas eu não tenho força de. Ou seja, eu estou tão cansado mentalmente porque eu preciso ter um esvaziamento mental para conseguir me concentrar nisso. Eu preciso me concentrar em mim, né? Nas sensações do meu corpo para que eu consiga fazer isso. Estou pensando numa boa qualidade de relação sexual. Dá para fazer sexo olhando para o teto, fazendo a lista do mercado? Dá, né? Mas se isso vai ser satisfatório, se isso vai ser bom, provavelmente não. Então né? Pode não ser nada pessoal com você, assim, lá no final, de noite, assim, já cansado. A pessoa diz, ai, mas eu não tô querendo, não tô no clima. Porque também, sei lá, às 10 da noite, a pessoa pode não estar disposta para fazer exercício físico, por exemplo. Com certeza. E sexo, né? Sim. Demanda também energia, então... Pode não ser nada pessoal, né? Porque daí já faz toda aquela mirabolância. Ai, o que será que aconteceu? Será que não tá gostando? Será que perdeu o tesão em mim? Todas aquelas questões que a gente fica... O que a gente mais ouve é, ele ou ela fica no celular, ele ou ela fica na televisão, mas não faz sexo. Né? É porque exige isso, né? A questão sexual, ela não é algo do tipo tocou e simplesmente vai acontecer uma relação sexual. De alguma maneira eu tenho que me preparar um pouco para isso, né? Eu tenho que me preparar fisicamente para isso, eu tenho que estar relaxado, eu tenho que me desprender de uma série de coisas para que todo o processo, né, que acontece, né, desejo, excitação e o orgasmo, para que ele todo se estabeleça. Né? E fisicamente, por vezes, o processo mental é tão intenso que ele desgasta fisicamente. Algumas pessoas dizem, tá, mas no sexo eu relaxo. Sim, mas isso vale para um percentual de pessoas. Isso não é uma condição unânime, né? Então, uma coisa importante, talvez, nos casais, é poderem começar a pensar com quem está se relacionando. Porque, às vezes, as pessoas pensam que o namoro é uma relação afetiva, né? E só que essa relação afetiva, ela também inclui outras questões, por exemplo, como da convivência social, né? Como das repartições todas que a gente vai ter que fazer no nosso espaço e a vida sexual. Porque o que acontece? Quando a gente não pensa nisso no início, vai explodir de maneira dramática no final. Porque vai gerar uma quantidade enorme de insatisfações que, né, sei lá, 2, 3 anos depois dizer, tá, mas ele não transa mais. Mas será que a gente viu quanto transava antes, né? Ah, mas no início era. Sim, no início sempre é muito mais intenso. Mas à medida que as coisas foram se organizando, isso em geral a partir dos 6 meses de relacionamento contínuo, a gente vai entendendo como é que as coisas funcionam, qual é a frequência daquela pessoa, qual é o desejo e como é que ela lida com o estresse. Né? Então não dá para pedir, né, alguma coisa a posteriori que não está na própria estruturação da pessoa. Dá para repensar a vida sexual? Dá para, né, questionar, melhorar? Com certeza. Né? E é interessante se perceber atualmente um certo movimento de casais mais velhos que já tiveram vida sexual, que já, né, e que chegaram num ponto de desgaste tal, vou usar a palavra desgaste, mas assim, que, né, que de uma maneira essa vida sexual já não é o centro disso e que estão retomando ela de uma outra maneira. Né? Então estão olhando para isso, agora passo a ter um pouco mais de tempo e passo então a poder se olhar também a partir da vida sexual. Então, ou no segundo relacionamento, ou numa segunda fase do mesmo relacionamento. Ou talvez se descobrindo pela primeira vez, né? Exatamente. Com o tempo, Exatamente. sem aquela pressão, sem aquela...
A gente tem uma ideia, né, de que a vida sexual, assim, como tem na televisão, que todo mundo faz, no Instagram, tá todo mundo seminu ali e tal, que isso é informação, que isso gera autoconhecimento. E na verdade não gera, né? Comparação não é autoconhecimento. Então, quando a gente olha algumas coisas, né, mas e pensa, bom, e como é que seria para mim, né, e poder ter confiança suficiente com alguém para poder experimentar algumas outras coisas, né? Então, isso vai gradualmente gerando autoconhecimento. Em geral, uma experimentação, depois uma segunda experimentação, uma sedimentação, e só isso vai se estabelecer de maneira saudável para essas pessoas. Né? Sempre é tempo. Vamos ter que chamar o intervalo, então? Vamos! Já voltamos. Estamos apresentando Faz Sentido. Cadeira gamer com internet com fibra que faz a casa brilhar. Sofá da avó pra torcer e curtir muito. Ponto de ônibus com a internet móvel mais rápida do Brasil. Cadeira de barbeiro e 5G da Claro é igual a arquibancada mais conectada do Brasil. Vem ser multi na Claro. Tá na Claro, tá na Copa. Aos 28 anos, a Della Páscoa Engenharia segue sua trajetória com a missão de oferecer serviços de excelência aos seus clientes, apresentando soluções que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas, encurtando distâncias e contribuindo para o desenvolvimento social e econômico de nossa região, através da infraestrutura, tecnologia e sustentabilidade. Della Páscoa Engenharia, há 28 anos transformando a cidade e região. Está de portas abertas em Santa Maria, a Excelência, clínica especializada na prática de quiropraxia. É ela que é responsável pelo tratamento da coluna e demais articulações sem a utilização de medicamentos. O tratamento quiroprático atua tratando a origem do problema. Pode ser aplicada a hérnia de disco, dores na coluna, dores musculares e dores em articulações. A Excelência está localizada na Central de Clínicas, Rua Pinheiro Machado, 2350. Agende sua avaliação. Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo. Centro de referência em saúde no interior do Rio Grande do Sul. Uma estrutura que integra o Hospital Astrogildo de Azevedo, a Policlínica Provedor Wilson Aita e o Hospital Alcides Brum, reunindo uma equipe multiprofissional e equipamentos de tecnologia de ponta para ser referência em múltiplas especialidades. A Clínica Inanna dispõe de emagrecimento biortomolecular. Através do reequilíbrio químico do organismo e da associação de terapias injetáveis, podemos acelerar o metabolismo e ter um emagrecimento saudável. Para saber mais, nos siga nas redes sociais. Os purificadores da linha Purifique fornecem água purificada, onde os índices de retenção são comprovados por laudos, garantindo que contaminantes como cloro, pesticidas, metais pesados, bactérias, toxoplasmose, fármacos, ferrugem e microplásticos sejam retidos pelo refil. Possuímos patente mundial na retenção de vírus. Purifique, viva bem, viva saudável. Confira em uma de nossas lojas ou pelas redes sociais Purifique Santa Maria. Voltamos a apresentar Faz Sentido. Sexo, amor e insatisfações. Esse é o tema de hoje do Faz Sentido com o psicólogo César Bride. Agora vamos voltar ao começo. A gente está no segundo bloco e vamos voltar lá para o começo. Vamos falar das preliminares, Bride. Sim. Perguntamos para o nosso público na nossa enquete no Instagram do Diário. Onde é que está aqui? Mulheres reclamam da falta de preliminares. É mito? 15%. Verdade? 85%. As mulheres, essa é uma das queixas mais comuns aí, mais frequentes? Continua sendo. Porque, na verdade, qual é a questão das preliminares, né? Elas são, tecnicamente, a base para o crescimento da excitação.
Ou seja... Lembrando que o Brice já nos explicou, vamos abrir um pouquinho mais isso, vamos voltar a essa lição aí que a gente falou em outro programa, eu ainda tô lembrando, mas vamos retomar. As 3 fases, o desejo, são o desejo, a excitação e o orgasmo. Então, as preliminares, elas são muito importantes para essa primeira fase, que é a do desejo. Na verdade, o desejo é quando eu quero, né? Eu estabeleço aquele momento, tem o laço de confiança, né? Seja imediato ou seja longitudinal, né? E eu vou, de alguma maneira, querer ter aquela relação sexual, né? Acho que o momento é propício, acho que a pessoa é ok, né? E a partir disso, então, isso vai me acionar de maneira bastante subjetiva, né? Alguns elementos mais fantasiosos, né? Então, o toque das pessoas vai fazendo com que esta excitação, né, subjetiva, crie respostas no corpo. Então, no caso, né, a nossa sensação na pele, né, por exemplo, o toque na pele vai nos dando respostas subjetivas, né? Então, isso aumenta a minha umidade vaginal, né? Minha frequência cardíaca vai aumentar, minha respiração vai ficar mais entrecortada, né? As sensações ao toque vão ficando mais sensíveis, algumas regiões vão, né, de uma maneira se preparando, o bico do seio vai demonstrando, por exemplo, né, o entumecimento do bico do seio. No caso dos homens, a situação em geral fica mais vinculada à questão da ereção, né, do entumecimento da ereção. Então, quanto mais essas preliminares no início, elas preparam os órgãos para a penetração, por exemplo, né? E a partir disso, a partir da penetração, então há um ritmo crescente nessa excitação neuronal, até que o final disso é uma sensação que a gente chama de orgasmo, que é uma liberação, é o relaxamento dessa excitação sexual. Tecnicamente é isso, né? Na hora a gente nem pensa, né? Então, por que tem uma reclamação disso? Porque muitas vezes, como os homens em geral, a partir da ereção, eles já estariam prontos para essa condição de penetração, as mulheres levariam tecnicamente não, é o mesmo tempo. Mesmo tempo? É o mesmo tempo. Só que a gente vem de uma sociedade em que essas condições, né, sexuais, essas preparações sexuais, no caso das mulheres, e da criação disso, é como se elas precisassem ser romantizadas, demorassem muito mais tempo, precisassem de muito mais coisas, né? Como se a gente precisasse sinalizar. Em termos de resposta corpórea, é praticamente o mesmo tempo. A questão é, quanto a gente se sente livre para se excitar livremente? Ou seja, para olhar para essa situação. E aí a gente pode ter milhares de relatos de mulheres que, mesmo sentindo desejo sexual, não se pronunciam. Né? Precisam ficar esperando, precisam dar sinais para que essas coisas aconteçam. Né? Então, várias mulheres, né, relatam, se a gente toma a iniciativa, os homens se retraem, por exemplo. Sim, né? Já se sentem na obrigação e daí já fica tenso o ambiente. Então, tu pensa, se esse é o pensamento base que estrutura a função sexual desta pessoa, né, a própria excitação, se era a manifestação do desejo, ela fica tolhida. Né? Então, se eu tenho uma condição de cansaço, se eu tenho uma questão de estresse, se eu tenho uma questão naquele momento com aquela pessoa, a excitação ela também vai demorar mais, né? Se para mim, né, se toda a minha criação foi de que sexo não deveria ser feito, não deveria ser feito dessa forma, não poderia ser tão livre, tu entende? Que a mulher precisa esperar o ritmo do homem. Isto precisa, entende, né, ser quebrado internamente nisso. Então, por isso que aparece muito essa condição das preliminares, né? E como as excitações, elas vêm por pontos diferentes, né? A gente sabe que os homens são muito mais visuais, as mulheres muito mais táteis, né? Nem sempre é um mapa que todos os homens conhecem. Né? Nem só a questão física do corpo, mas o próprio mapa de excitação sexual, né? Então, isso é uma coisa da descoberta, né? E isso varia de pessoa para pessoa. Para algumas pessoas, para algumas mulheres, inclusive, não se precisam de preliminares tão longas, né? Vão ter algumas práticas sexuais que serão necessárias, as preliminares não são, mas para outras precisam. Do mesmo modo que para alguns homens, para que a intensidade do orgasmo seja ampliada, também se precisam ser feitas algumas coisas preliminares, né? Por exemplo, algumas pessoas vão preferir usar alguns acessórios, algumas pessoas podem preferir que o início seja sexo oral, tanto para homens como para mulheres, né? E aí tu tem que entrar numa combinação com o parceiro. Porque algumas pessoas podem achar ruim, pode mas aqui é difícil mesmo sincronizar tudo isso aí, Bride. Pensa em todos os elementos que trouxeste aqui para a nossa reflexão e análise, o quanto é difícil sincronizar essas situações. E outra, e se a gente não conversa? É o que a gente faz, né? A gente não conversa. Normalmente a vida sexual ela é feita e não necessariamente falada, né?
Então, né, a gente estava falando no bloco anterior, né, essas retomadas de alguns casais em alguns pontos mais adiante do relacionamento, pode ser justamente a conversa que não existe inicialmente, assim, né? Não necessariamente quem faz muito e faz bem, conversa sobre isso. Conversar é uma outra instância, né, em que a gente é capaz de propor algumas coisas. E, clinicamente falando, é muito difícil, né, quando a gente pensa, por exemplo, na função sexual, pensa que isso, a base dela é uma fantasia sexual. Quando eu falo isso, não é necessariamente cenas eróticas, mas aquilo que eu imagino, né, que poderia me propiciar e onde eu poderia conseguir, né? Então, muitas vezes, a fantasia pode passar por, sei lá, outras práticas, ou com outras pessoas, ou por relacionamentos abertos, ou por mais experiências de X ou Y condição, que o parceiro ou a parceira nem sempre aceitam. Ou se aceitam, né, não faz parte da sua fantasia, ou faz para atender o outro. Acaba cedendo. Então, essas coisas todas, né, elas realmente interferem. Nisso que a gente está chamando de preliminares. Que é, bom, eu posso oferecer ou posso solicitar o que eu quero de maneira incondicional, né? Porque se eu pedir para o outro, faça isso, será que o outro vai fazer? E se fizer, vai ser do jeito que eu estou imaginando? Porque é isso, né? O outro pode fazer, né? Mas terá a qualidade, a intensidade... do jeito que eu imaginei, que eu pensei que seria legal. Seria legal. Então, de novo, vale a questão do diálogo aí, né? E ele não vem na primeira vez. Né? Ele não vem na primeira vez, né? Estou falando isso como uma construção de vida sexual. E claro, mesmo que eu tenha vários relacionamentos, eu vou levando isso para outros relacionamentos, ok? Né? Eu já vou em outros pontos, né, mais adiante com os relacionamentos. Mas a gente tem que entender que cada vez que se troca de parceiro, é uma nova primeira relação sexual. É uma nova história. Uma nova construção. Uma nova construção, porque, bom, eu conheço a maneira como eu funciono, como eu reajo, mas eu estou... tendo que aprender ali. Isso para algumas pessoas pode ser o excitante. Né? Isso pode ser justamente a preliminar, né? Tentar descobrir aquele corpo, tudo mais. Né? E as pessoas perguntam, tá, mas preliminares tem que durar muito tempo? Não é uma questão de tempo, é uma questão de intensidade. Ela, né, se ela for efetiva, ela pode ser, teoricamente, cronologicamente rápida. Né? Mas se ela não tiver essa capacidade de ser intensa, bom, talvez vai demorar muito mais tempo. E aí tem que se perguntar por que é que não é intensa. O que acontece? O que acontece, tanto para homens quanto para mulheres. Afirmamos também aqui para o público, mais foco nas preliminares e menos no orgasmo resultaria em menos queixas. É mito ou verdade? Mito, 31%, verdade, 69%. Isso. Mais foco nas preliminares, menos no orgasmo? Isso. Vamos voltar para a tela lá, Fernando. Coloca na tela de novo que a formulação está ali, ó, Bride. Mais foco nas preliminares e menos no orgasmo é igual a menos queixas. Quer dizer, se a gente focar mais na preliminar e tirar daquela obrigação de ter que chegar ao orgasmo, vai resultar em menos queixas e mais prazer na cama. A gente vai voltar de novo à questão das etapas da relação sexual. Se eu não conseguir aumentar a excitação, eu não vou ter orgasmo. Esse é uma matemática, né? O orgasmo, ele é, na verdade, o ponto máximo da excitação. Então, poucas preliminares, teoricamente, seriam pouca quantidade de excitação. Então, realmente não vai ter. Consequência. E eu queria ressaltar uma coisa que a gente sempre vê, né? Que os homens gozam e as mulheres não. Talvez a frase mais correta seja: os homens ejaculam, as mulheres não. Né? Ou seja, nem sempre todas as ejaculações têm uma sensação de orgasmo, porque o orgasmo tem essa sensação de satisfação, de intensidade, que não tem necessariamente em todas as ejaculações masculinas. Então pode ejacular e pode não ter orgasmo. Pode não ter orgasmo, ou principalmente não ter a intensidade que se esperaria para isso. Né? No corpo feminino, culturalmente, tem uma ideia de que elas demoram mais ou de que elas teriam menos orgasmos. Aí, claro, tem que pensar o processo excitatório para ter o orgasmo. Mas, em geral, eles têm uma intensidade maior, porque significa que completou o ciclo. Né? Os homens também têm o mesmo ciclo de excitação, né, de desejo, excitação e orgasmo. Mas a intensidade nem sempre ela é a mesma para todos os orgasmos. Então, eu posso ter uma ejaculação que pode ser satisfatória, eu posso ter uma ejaculação que tem uma intensidade muito maior que a condição do orgasmo. Interessante, olha como clinicamente, estamos aprendendo hoje. E aí tem uma questão importante que é a seguinte:
O ponto físico da intensidade é a próstata, né? Porque ela é uma região do corpo que ela é recoberta por terminações nervosas. Se houvesse uma possibilidade de estimular a próstata diretamente, a sensação do orgasmo se calcula de 8 a 10 vezes mais intensa. Como é que a gente poderia fazer isso? Por acessórios, ou até mesmo por uma penetração com o dedo anal. Isso, se isso fosse estimular, se teria uma intensidade muito maior, né? Então, os casais homoafetivos certamente têm uma sensação mais intensa quando há uma penetração, justamente por essa questão fisiológica, né? Tem muitos homens que têm um certo temor de fazer o exame de próstata. Estamos no novembro ainda, vou usar essa questão. Novembro azul, né? Porque eles têm medo que na penetração do dedo, justamente no toque da próstata, se tem uma ereção, isso possa significar alguma questão homossexual. Na verdade, vai justamente ter isso porque está tocando na próstata, porque é a terminação nervosa. É natural que aconteça. Vai ter, né? Mas, assim, quase 100% dos casos a gente vai ter, claro, por uma estimulação, essa condição de intensidade maior, se houver isso. É uma dica, né? Bem interessante. Sexo é bom quando tem, Bride? Perguntamos para o público. Quando que o sexo é bom? Quando as preliminares são caprichadas, 42%. Quando tem frequência, 6%. Quando tem muito envolvimento afetivo, 51% aí. Associando ainda sexo ao afeto, ao amor. Sim. Na verdade é bom quando tem tudo. É verdade. Quando tem preliminares caprichadas, quando tem frequência, quando tem envolvimento afetivo. De novo, né? O início, o meio e o fim ali, né? E, obviamente, o tempo sexual, tá? E essa frequência também vai variar de combinação de casal para casal. Então, alguns casais podem ter uma frequência maior ou menor e que seja satisfatória. E, sei lá, se esse casal se separa e vai ter novos parceiros, vai ter que construir novas frequências. Que pode ser totalmente diferente da anterior. Exatamente. Tá? Então, a questão da frequência é uma coisa muito complicada, né? Porque ela envolve a vida cotidiana das pessoas. Então, quantas vezes, né, as pessoas vão ter? No início de relacionamento, onde a construção subjetiva, né? Vamos pensar num jovem casal que está namorando, né, que está descobrindo questões do corpo e se descobrindo afetivamente, né? Ou seja, o corpo do outro e o outro é um local de experimento. É um lugar onde eu vou também me descobrir nisso, né? Então, essa frequência tende a ser muito maior, tá? Na medida em que eu já sei algumas coisas, né? Que a tendência natural humana é a repetição. Eu vou repetir mesmas práticas, elas não têm a mesma intensidade de antes. Então, é natural que a frequência vai diminuindo. E, obviamente, a gente tem uma vida extra-relacionamento que nos chama, né? Então, a frequência tende a diminuir. Tá? Tende a diminuir. Quando é que a gente tem que se preocupar? Quando não é satisfatório, né? Quando não é mais satisfatório não com a frequência, mas com a quando satisfação. A vida sexual não é, né? Porque tem casais que vão transar, a questão não é transar muito, né? Mas quando transar que seja bom para os dois, né? Independentemente então vai ter casais que vão transar semanalmente, quinzenalmente, e isso é satisfatório para os dois. Ok. Não tem uma conta. Exatamente. Tem que ser 3 vezes por semana, tem que ser todo dia. Depois de tal idade, o indicado ou o normal é até tantas vezes. E é interessante da gente poder pensar, por exemplo, né, que às vezes essa coisa da vida sexual, do tipo, você sempre acha que sexo tem que ser a última coisa do dia, né? Então tu vai pra cama, pra transar, pra dormir, né? E é muito comum, por exemplo, casais que têm uma frequência sexual melhor pela manhã, entende? Ou à tarde, né? Ceste ali. E aí pode fazer uma associação, estou fazendo uma associação agora na hora, de quando a gente rende, por exemplo, eu para estudar e eu para render mesmo, amanhã para mim é show. Assim, amanhã eu tô já no final, é a mesma coisa para exercício físico. De manhã eu tô a 1000, ó, tô querendo fazer muito, com muito vigor, muita vontade, muito tesão para fazer isso. Chega no final do dia que tu já tá assim, ó, aquele dia foi pesado. Ai, disposição é difícil achar no final do dia. É difícil mesmo, né? Entende? Quando você tem muitas ocupações, casais casados com filhos, entende? Né? Que tem todo o envolvimento, tem
Tem bastante outras coisas que tu tem que abrir mão de imediato em função dessa organização, quando vai dormir, entende? Vai dormir, gente. Tudo que a pessoa quer é dormir. O melhor orgasmo é o sono. É o sono. Sono, é óbvio. Nada funciona melhor do que o sono. Isso é importante a gente poder pensar, sabe? Aquela dizer, sexo quando é ruim é bom. Uma associação que tem a ver com o outro. Ai, porque não me ama mais. Gente, é físico. É isso. É físico, é como por exercício físico. Eu não tenho disposição para exercício físico de noite. Faço, mas é por aquela obrigação que não deu para fazer de manhã, mas não é por prazer. Talvez a gente também tem que pensar isso, longitudinalmente muda, né? Entende? Quando tu tem, sei lá, 15, 16, 20 anos, tu consegue ficar acordado até as 3 da manhã. É verdade. Né? E acha maravilhoso, né? Talvez tu tenha que começar a pensar, quais são as outras possibilidades de se pensar, né? De se experimentar, né? E sabe que para os homens, pela manhã, né? Essa construção hormonal ela é muito melhor. Né? Então, é mais fácil o sexo ao acordar, favorece mais aos homens do que ao deitar. Né? Então, talvez os casais possam repensar um pouco sobre isso, né? Fazer uma matiné lá, né? Ter alguma coisa um pouco diferente, né? Bota o filho para algum lugar ou para outro, ou inverte um pouco as ordens das situações, né? A gente foi construído como se fosse algo a ser feito num determinado lugar, num determinado horário, com uma determinada frequência. Verdade. E qualquer uma dessas coisas, então, seria prejuízo. E não é, né? Na verdade, é como exercício físico, como atividade, como qualquer outra coisa. Vamos ter que chamar a matinê agora. É isso, Fer? Vamos ter que chamar. Então, voltamos já. Estamos apresentando Faz Sentido. Cadeira gamer com internet com fibra que faz a casa brilhar. Sofá da avó pra torcer e curtir muito. Ponto de ônibus com a internet móvel mais rápida do Brasil. Cadeira de barbeiro e 5G da Claro é igual a arquibancada mais conectada do Brasil. Vem ser multi na Claro. Tá na Claro, tá na Copa. Aos 28 anos, a Della Páscoa Engenharia segue sua trajetória com a missão de oferecer serviços de excelência aos seus clientes, apresentando soluções que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas, encurtando distâncias e contribuindo para o desenvolvimento social e econômico de nossa região, através da infraestrutura, tecnologia e sustentabilidade. Della Páscoa Engenharia, há 28 anos transformando a cidade e região. Está de portas abertas em Santa Maria, a Excelência, clínica especializada na prática de quiropraxia. É ela que é responsável pelo tratamento da coluna e demais articulações sem a utilização de medicamentos. O tratamento quiroprático atua tratando a origem do problema. Pode ser aplicada a hérnia de disco, dores na coluna, dores musculares e dores em articulações. A Excelência está localizada na Central de Clínicas, Rua Pinheiro Machado, 2350. Agende sua avaliação. Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo. Centro de referência em saúde no interior do Rio Grande do Sul. Uma estrutura que integra o Hospital Astrogildo de Azevedo, a Policlínica Provedor Wilson Aita e o Hospital Alcides Brum, reunindo uma equipe multiprofissional e equipamentos de tecnologia de ponta para ser referência em múltiplas especialidades. A Clínica Inanna dispõe de emagrecimento biortomolecular. Através do reequilíbrio químico do organismo e da associação de terapias injetáveis, podemos acelerar o metabolismo e ter um emagrecimento saudável. Para saber mais, nos siga nas redes sociais. Os purificadores da linha Purifique fornecem água purificada, onde os índices de retenção são comprovados por laudos, garantindo que contaminantes como cloro, pesticidas, metais pesados, bactérias, toxoplasmose, fármacos, ferrugem e microplásticos sejam retidos pelo refil. Possuímos patente mundial na retenção de vírus. Purifique, viva bem, viva saudável. Confira em uma de nossas lojas ou pelas redes sociais Purifique Santa Maria. Voltamos a apresentar Faz Sentido.
Sexo, amor e insatisfações hoje aqui em pauta não faz sentido com o psicólogo César Britt. Vamos direto para a enquete, para que a gente consiga vencer as opiniões aí que o público nos trouxe para direcionar o programa. Perguntamos, Bridi, o egoísmo foi para a cama. Cada um só se preocupa com o seu prazer. Isso é mito ou verdade? Mito 24% e 76% dizendo que sim, o egoísmo foi para a cama e tá cada um só se preocupando com o seu prazer. Ai, que preocupante isso, né? Muito. Mas o egoísmo é necessário. Opa! Atenção! Vamos polemizar. Abre aspas. O egoísmo é necessário para o sexo. Para o sexo saudável, fecha aspas. César Bride, não faz 2022. sentido. 2022 não faz sentido. Por que eu estou falando que a questão do egoísmo é necessário, né? Porque a gente tem uma ideia de que, pelo fato de ser dois, né, de ter isso, haveria um elemento comum ali. E em algum ponto existe isso. Mas é necessário que cada um saiba o que quer e como conseguir. Nesse sentido do egoísmo, né? Eu não vou usar o corpo do outro. Daí eu já acho que é amor próprio. A pessoa tem que saber, tem que se respeitar, saber o que é para si e se dar essa prioridade. Para mim não é egoísmo. Mas esse não é uma concepção geral, né? Mas é ou não é? O que tu acha? Eu acho que tem uma questão de amor próprio quando a gente reconhece as nossas necessidades sexuais, inclusive, né? E prioriza. Mas a questão é o priorizar, né? Tá, isso priorizar não quer dizer que tu não vai ter o olhar para que o outro também se satisfaça na relação. Mas eu vou te dizer que na grande parte das mulheres ainda hoje, e mesmo as mais jovens, parece estranho a gente poder pensar isso assim, né? Que adolescentes ou jovens adultas, 18 até 24 anos, entende? Priorizem o seu prazer sexual ou as suas vontades sexuais. Né? Essa pactuação culturalmente ainda fica muito centrada na satisfação masculina. Como o homem, logo depois da ejaculação, tende a perder a ereção, e isso dificulta, por exemplo, formas, formas de prazer feminino, é como se, se ele ejaculou, encerrou a relação sexual. A minha chance era só até ali. É só até ali. E aí, então, tem o tempo da relação que fica colocada só sobre a ereção peniana. Né? E ela pode ter muito mais outros pontos de satisfação, mas para isso eu preciso dizer, eu quero assim, eu quero dessa forma, né? Eu quero mais preliminares ou menos, ou não vai penetrar se não tiver, entende? Se eu não tiver em tal ponto de desenvolvimento, né? Então é isso que, mesmo nas gerações mais novas, isso ainda é muito difícil, né? Elas têm maior chance de ter mais relações sexuais, mas não necessariamente com maior qualidade. A gente não se conhece tanto e a gente não fala de relação sexual neste ponto. Como é que eu vou falar do que eu quero, que eu não quero, se nem eu sei? Eu estou me descobrindo ainda, né? Exatamente. Tá? Então, nesse sentido que o egoísmo é necessário, né? Claro que a gente tem que tentar, né, organizar de tal forma que a duração, né, da ereção peniana seja maior, né? Para satisfação, por exemplo, de uma parceira. Então, a própria questão, por exemplo, da ejaculação precoce, né? Obviamente que ela tem, tecnicamente, lá menos de 1 minuto, menos de tantas penetrações, mas na vida prática, se uma mulher não consegue, com aquilo tem duas possibilidades. Ou ela demora muito, né? Ou a gente precisa fazer um ajuste para que eles consigam chegar minimamente a algo satisfatório para ambos, certo? Do mesmo modo que uma ejaculação, né, que não acontece, né? Ou, por exemplo, homens que têm dificuldade para ejacular, entende que também vai demorar muito mais tempo e pode ser mais danoso para essa mulher. Né? E por que os casais se cobram tanto ainda, bicho, que tem que ser ao mesmo tempo, se são ritmos diferentes? Por que tem que ser? Né? Tu tem que chegar ao orgasmo exatamente no mesmo momento. Essa é uma ideia romântica, né, que se transportou, assim, que a gente chamaria as pessoas iguais na mesma intensidade, né? E aí, como se... muito tempo, publicidade, literatura, teve essa ideia de orgasmos simultâneos, né? Ao mesmo tempo é só nado sincronizado, né? Outra, abre aspas, ao mesmo tempo só nado sincronizado. No mais é fake news, então? No mais a gente vai vendo como é que consegue, né? Tá bom. Porque é isso, assim, essa desmistificação de que, né, a vida sexual, ela é super similar, e não é, são reações corpóreas diferentes, tipos diferentes, né? E é importante da gente ressaltar essas diferenças, levar essas diferenças para a cama e
pontuar isso com os parceiros, com parceiros e parceiras, né? Isso é que eu estou chamando de egoísmo, ou seja, bom, eu sou assim, eu posso melhorar, funciono assim. eu vou partir desse ponto, entende? Depois a gente vai inventando o resto, né? Isso sim é mais importante, né? Então, nesse sentido, o egoísmo é necessário, mas é claro que aquilo eu vou lá, uso o corpo do outro, vou embora, entende? Claro, isso machuca afetivamente, né? Entende? Em muitas situações não propicia que o outro tenha um orgasmo ou uma satisfação, né, dentro dessa relação sexual. Então, realmente fica muito difícil, né? Eu concordo com os 80% das pessoas ali que é verdade. Né? Então, tá bom. Falta de criatividade na cama é igual a acomodação e frieza, 38%. Um alerta, falta de criatividade na cama é um alerta para mudanças, 39%. E é sinal de que eu preciso melhorar nisso, 23%. Falta de criatividade sinaliza o quê, Bride? Sim, aquelas respostas que as três são a mesma resposta, né? Sim. Todas essas coisas, na verdade, né? É acomodação, eu acho frieza, um pouco ruim essa palavra frieza, sabe? Porque parece algo em que a pessoa pouco se importa. Quando uma pessoa pouco se importa do que está acontecendo na vida sexual, aí a gente tem um nível de sofrimento enorme, né? Porque é como se ela não se importasse com a sua própria satisfação. E aí tem uma questão de autoestima, né? Que eu acho que é importante, isso tem que ser sinalizado no desenvolvimento de cada um. Né? A acomodação, na verdade, a tendência natural das relações é que elas venham a se repetir, né? De maneira que seja satisfatória para o casal. Assim. Eu não acho que quando a gente pensa, né, em vida sexual, que ela tem que ser sempre um carnaval, sempre milhares de posições, muitas coisas muito diferentes. Ela tem que ser satisfatória. Bom, se muitas posições, muitas inovações é a tônica do casal, tudo certo, né? Mas se não é, entende? O que é que este casal, né, faz que os torna satisfeitos? Quando eu estou falando casal, né, parece sempre que é sempre homem e mulher. Mas não. Mas nós estamos falando de duas mulheres, dois homens, e essas questões todas acontecem em relacionamentos homoafetivos, né, trisais, entende? Né, em todas as relações, porque é da natureza que haja essa acomodação. E, em geral, com o tempo, à medida que vai ficando mais, que a gente vai reconhecendo, né, esses sinais do corpo do outro de maneira mais rápida, é natural que as relações durem menos tempo, temos de cronológico, o ajuste imediato ali, né? E tendo a se repetir no seu formato. Né? A questão é se é satisfatório. Bom, eventualmente tu vai fazer uma coisa ou outra, eventualmente tu vai experimentar um lugar ou outro, pessoas então X sim, ou outro. Tem que perguntar, foi bom pra você? Tem que conversar, gente. Acho que tem que conversar. Tem que conversar. Eu acho que talvez a coisa mais interessante não seria perguntar foi bom pra você, porque é uma pergunta muito intimidadora. Tá, né? como é que é mas a pergunta? Ensina aí, Bride, anota aí, ó. Abre aspas, César Bride, qual é a pergunta que a gente deve fazer? Eu tô praticamente um livro de citações. Qual é que é a pergunta? É que se a gente fala em primeira pessoa, é mais difícil. Quando a pergunta foi bom para ti, eu estou esperando que o outro responda para o outro. Joga pro outro a resposta. Ou seja, é mais ousado, mais corajoso quando ele diz, olha, ai, que ótimo, foi bom assim. Ai, olha, excepcional. Gostei quando tu fez isso. Isso. Né? Até para dar o primeiro passo, né? Exatamente. Porque daí a outra pessoa também vai ficar mais à vontade para falar. Ou até mesmo, hoje não estava no clima, hoje não foi tão assim. Eu não estava legal, não tem nada contigo, não é nada a ver contigo. Ou tem a ver contigo. Né? Ah, que maravilha seria se chegássemos todos a esse nível, né? É verdade. Exatamente. Isso seria o melhor da situação. Tá, né? Bride, mas a gente está conversando mais sobre isso? Há uma evolução nesse sentido? Os casais conversam mais sobre isso? Eu acho que hoje tem mais espaço para que isso aconteça. Não é necessariamente algo que se fale mais, né? Mas eu acho que hoje, por exemplo, tu consegue falar de insatisfações sexuais num âmbito maior, né? Acho que várias pessoas procuram ajuda, né? E alguns colegas que são terapeutas de família, de casais especificamente, que trabalham essas questões, muitos deles em conversas, né, entre profissionais, a gente fala sobre isso, assim. As pessoas chegam lá por um desenlace. O amor não é mais o mesmo, né? E quando a gente vai cavar, tu entende? Tem toda uma questão sexual que já foi sinalizando isso, ou que nunca foi satisfeita, e que como a gente não conseguia falar da vida sexual, entende? A gente bate as panelas.
né? A gente briga, a gente fica mal-humorado, né? A gente se sente não tão amado assim, né? E aí aparece de uma outra forma. Se eles vão procurar ajuda, né, nos terapeutas de casais, já é uma grande ajuda, porque estabelece um nível de comunicação. Vai chegar essa descoberta, né? Exatamente, né? Se vai estabelecer esse nível de comunicação, né? E consequentemente tem muito mais chance nessa vida sexual. Agora, quando não se vai a lugar nenhum, né? Ou seja, como se a gente tivesse fechado para a comunicação, bom, então aí a probabilidade desse relacionamento não darem certo é muito maior. Para ser bom, o sexo tem que ter necessariamente orgasmo? Perguntamos. Mito, 39%, verdade, 61%. Já aprendemos aqui com o Bride que o orgasmo é a terceira fase, o ápice da relação sexual. Sempre é bom. É o objetivo, né? A função sexual, o objetivo dela é a meta, é o orgasmo, assim. Nem todos os orgasmos terão a mesma intensidade, né? Mas seria bem melhor se todas as relações sexuais pudessem chegar no orgasmo, né? Porque senão isso tem, de alguma maneira, até fisicamente, é importante da gente retomar isso. Mulheres que têm, isso pode ser um sinalizador, inclusive, mulheres que têm dificuldades por orgasmo, ou que têm poucos orgasmos, apesar de várias relações sexuais, tendem a ter uma contração maior na região pélvica. Isso pode gerar algumas dores, né? Porque essa contração nunca relaxa. A função do orgasmo é fazer o relaxamento dessa região. Então, pensando de maneira sequencial, né? As mulheres tendem a sofrer um pouco mais em relação a isso. Então, o objetivo é o orgasmo. A gente tem que pensar que, é legal, toque, estar com a pessoa... Mas tudo bem se alguma vez não rolar. Detalhe, nem sempre orgasmo significa penetração. Certo. Né? Então, assim, eu posso ter outras variações, né, para homens e para mulheres, para que se tenha o orgasmo, sem necessariamente ter que ser via penetração. Mas ainda é muito romantizado que tem que ser via penetração, senão não é amor, senão a gente não está conectado, senão a gente não tem essa ligação forte que não é sexo de verdade, não é sexo de verdade. Né? Exatamente. E aí se lida como frustração, ou tem alguma coisa errada com o casal, sinaliza a gente já pensa várias coisas. Ou a culpa do outro que não consegue, ou que não... me deu um orgasmo, né? Essa expressão, assim, né? Né? Na verdade, isso é o que tive, né? Ou seja, daí a questão do egoísmo, ou seja, eu tenho que ir atrás disso, eu tenho que ir atrás disso que poderá me trazer esse grau de satisfação. E, por fim, a essa híbrida a gente vai ter que dedicar um tempinho maior, hein, Fernando? Quanto tempo temos ainda? 5 minutos, mas são suficientes. O Bride dá conta. Meu Deus. O homem ainda insiste em transar sem camisinha. Mito 12%, verdade 88%. Sabemos que no diário costumam responder mais as enquetes do nosso Instagram mulheres. Mulheres são a maioria do nosso público. Ainda? Sim, ainda. E tem dificuldade mesmo ou isso aí é desculpa esfarrapada? Existem vários fatores que podem fazer com que isto, né, aconteça, né? Eu acho que vou começar pelo fim da resposta, né? Ou seja, o que faz um homem botar a camisinha? A mulher. Né? É isso. A mulher. Né? Tá o empoderamento feminino, né, e o cuidado com o corpo, né, seja por questões, né, de IST, seja por questões de gravidez, seja pelo simples fato dela querer, né, os homens só vão transar sem camisinha, obviamente, se as mulheres permitirem. Né? E eu, de novo, não quero colocar a responsabilidade ou a culpa sobre elas, né, mas eu acho que é importante delas pensarem que este é um elemento constitutivo, ou seja, delas poderem explicitar o desejo de não quero, se não tem, não vai ter. Você mulher é que vai decidir. Você mulher que vai ter isso, assim. É claro, né, que a gente tem uma geração de homens, né, que já convivem desde o início da sua vida sexual com camisinha, naturalizaram o seu uso. Sim. A qualidade das camisinhas melhoraram muito ao longo dos anos, elas ganharam sabor, cheiro, texturas, tudo. Né? É café, é morango, é espumante, é ultra, tem de tudo. Tem de tudo. Ou seja, então, tem uma parte desses homens que, obviamente, né, tem essa consciência sobre isso, sobre o seu próprio corpo, inclusive, né? E é responsabilidade deles, né, poder fazer o uso adequado disso. Tá? Mas essa combinação dos homens insistem sem fazer, inegavelmente que o contato da pele sobre a pele, né,
ele tem um recurso importante, assim, de sensibilidade, mas ele não é essencial. Uma vez que se estabelece desde sempre o uso da camisinha, a pactuação do tirar a camisinha, ela é uma pactuação do casal. Então, alguns casais... E aí também é quase um laço de confiança, né? Porque eu tenho que não usar camisinha e garantir para a pessoa de que eu também não vou ter outros relacionamentos sexuais sem camisinha. Certo. Né? Então, alguns casais dizem, bom, você vai me trair, usa, né? É uma pactuação possível. Então, tem que estabelecer de novo um laço de confiança entre aquelas pessoas. Para relacionamentos casuais, 101% de obrigatoriedade em usar, né? Porque não se conhece o histórico, não se conhece nada. Se não tem, se não faz, bom, vamos pensar uma outra prática sexual satisfatória sem que, entende, tenha, né? Se a pessoa se nega a usar, bom, aí a gente tem que pensar o que tem em jogo, né? Porque a nossa prática sexual, ela também nos mostra o modo como a gente vive a vida. Então, se eu aceito tão passivamente, né, algo que eu não quero, né, ou algo que o outro se impõe, e eu simplesmente aceito, talvez tenha que pensar, bom, como é que eu me relaciono com as coisas da minha vida, incluindo o sexo. Incluindo, não só o sexo. Né? Então, sim, é natural que isso aconteça, tem uma camada maior de homens, né, que não usam, e homens a partir dos 35 anos, principalmente já tiveram um relacionamento, né, casamentos, por exemplo, em que não usavam e voltam a ser solteiros ou voltam a ter outros relacionamentos. E aí a mulher pede ou exige a camisinha. Tendem, né? Aí é difícil pro homem também, porque ele tem que passar a usar numa coisa que não era sistematizado nas suas relações sexuais, e ele passa a ter que usar, por exemplo, sei lá, com 45, com 50 anos. A partir dos 50 anos o temor é de perda da ereção. Porque daí tem todo um tempo ali, né? Então, nesse sentido, as mulheres podem ajudar, podem usar, inclusive, a brincadeira, né? Do botar a camisinha, disso fazer parte da jogada sexual e não simplesmente ela ficar deitada lá esperando que ele coloque, né? Porque aí, realmente, assim, com menos estímulo, menos sensibilidade, né? No próprio colocar da camisinha, tende a perder a ereção. Então, tem que recomeçar tudo de novo. Então, são temores, né? Que assolam os homens em níveis diferentes, né? Pelo uso da camisinha. Mas isso não justifica não usar. Né? Assim, o casal vai ter que, e o próprio homem vai ter que arranjar maneiras de poder usar isso em respeito ao corpo da mulher e em respeito ao seu próprio corpo. Ótimo, já temos que encerrar. Ai, foi inesquecível para mim, Brigitte. Vou usar o exemplo que acabamos de dar antes. Foi inesquecível para mim. Foi para mim também, muito obrigado. Obrigado, então, ouvinte telespectador, a sua companhia. Voltamos no próximo domingo. Faz Sentido, com Fabiana Sparrenberger e convidados.